It's the Paradise Podcast. I am your host, Ryan Michelle Bethay, with my husband, Sterling. What's up? Join us here on Hulu and Hulu on Disney Plus, where we'll discuss each episode with the cast and crew of Paradise. I'll be getting all the secrets from Dan Fogelman, James Marsden, Shailene Woodley, Julianne Nicholson, and Sterling Kelby Brown. Woo! Paradise, the official podcast, is now streaming. And stream Paradise on Hulu and Hulu on Disney Plus. Você está ouvindo o História FM. Ditadura em Portugal, esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto, eu convidei o professor Francisco Carlos Palomanes, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Francisco, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Obrigado, Iclis, pelo convite, é uma honra. Meu nome é Francisco Carlos Palomanes Martinho, sou professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo. Sou do Rio, embora eu trabalhe em São Paulo. Eu me formei pela Universidade Federal Fluminense, onde eu fiz o mestrado, sob a orientação do professor Daniel Arão Reis. Fiz uma dissertação sobre o Sindicato dos Metalúrgicos do Rio na transição para a democracia. E depois eu fiz um doutorado na UFRJ, sob a orientação do professor Francisco Carlos Teixeira da Silva, e aí já sobre Portugal, foi sobre os sindicatos corporativos em Portugal. Então eu comecei a me dedicar exclusivamente a Portugal no meu doutorado, ainda na temática dos sindicatos e das organizações corporativas e etc. E depois eu migrei para o estudo dos intelectuais conservadores portugueses, do pensamento conservador português, e mais recentemente da relação entre história e biografia. Eu fiz uma biografia do Marcelo Caetano, que foi o último ditador do regime do Estado Novo Português, e tenho me dedicado um pouco também a esse tema. Então é isso, gente. Vamos conhecer um pouco mais o período salazarista de Portugal, depois que eu dar um recado para vocês. Se você é ouvinte antigo, você sabe disso, mas se você é um ouvinte novo, talvez não saiba que o História FM só existe graças aos nossos colaboradores em apoia.se/obrigahistoria, uma campanha de financiamento coletivo, onde você pode fazer parte disso por apenas R$2 por mês. É menos que o preço de um miojo para você apoiar o História FM pelo mês inteiro. E você pode fazer esse apoio onde? Em apoia.se/obrigahistoria. O link está aqui na descrição do podcast, junto com os links dos meus cursos e vários outros links úteis. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Leonardo Saião, Cássio Loula, Rafael Toledo e Daniele Moreira. Muito obrigado, pessoal, é graças a vocês que esse programa existe. E se você está ouvindo e quer fazer parte disso, é só colaborar e nós vamos agradecer muito o seu apoio para manter esse podcast funcionando, vivo e muito bem, obrigado. Em 28 de maio de 1926, um golpe militar instituiu um regime nacionalista chamado de Ditadura Nacional, sob o discurso de que políticos de partidos de esquerda estariam causando instabilidade no país e que um regime inspirado no fascismo italiano, que chegou ao poder 4 anos antes, seria necessário. Pra gente começar esse episódio, eu tinha que escolher um recorte, então eu acho que a gente podia começar falando sobre os fatores políticos, sociais e econômicos que marcaram a crise da Primeira República Portuguesa e abriram caminho para a ditadura instaurada a partir de 26, né? Você poderia falar um pouco dessa Primeira República e quais os fatores de crise dela? Claro. A Primeira República foi um golpe, né? Quer dizer, ela se dá através de um golpe que abre portas
para a chamada Revolução Republicana, 5 de abril de 1910. Como muitos golpes do século XX, ela unificou campos muito diversos, muito diferentes, contra a monarquia, que já vinha sofrendo, desde o final do século XIX, um desgaste muito grande. Entretanto, esse campo heterogêneo que apoiou a República, ele não consegue se unificar. Então, você tem uma República fragmentada, por um lado, marcada por cerca de 47, 48 governos, portanto, há governos. Então, para você ter uma ideia, quer dizer, a República dura de 1910 a 1926, 16 anos, e houve mais de 40 governos. Tá? Teve governo que começou e acabou no mesmo dia. E apenas um governo começou o seu mandato e terminou o seu mandato. Então, foi um tempo de disputas políticas muito grandes. A República foi uma ruptura com relação à monarquia no que toca a um conjunto de alterações legislativas. De fato, Portugal se republicaniza a um movimento de ruptura, por exemplo, inclusive simbólicas, com a aprovação de um novo hino, que é a portuguesa, que é um hino que vem do movimento republicano do século XIX, a alteração da bandeira, que era uma bandeira portuguesa azul e branca, se torna uma bandeira verde e vermelha. E há um processo radical, sobretudo, de laicização do regime, de separação do Estado para com a Igreja, que, na minha opinião, entretanto, os republicanos não souberam dar a medida exata desse processo de republicanização e de laicização. Acabou talvez sendo exageradamente radical, sobretudo contra a Igreja, o que foi provocando um sentimento antirrepublicano muito forte entre grupos à direita em Portugal. Ademais, Portugal, percebendo a fragmentação, percebendo a falta de unidade nacional, Portugal aposta na ida à Primeira Guerra, a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, como um fator de unidade nacional, como um elemento que impulsionaria a unidade nacional. É o que acaba não acontecendo. A ida à guerra mais dividiu os portugueses do que unificou, além de ter sido uma participação muito, do ponto de vista militar, constrangedora para Portugal. E isso faz com que, período posterior à guerra, a saída de Portugal na guerra se dá sob uma breve ditadura, que é a ditadura do Sidônio Paz, um professor da Universidade de Coimbra e militar, que adota um conjunto de políticas de natureza corporativa. O Sidônio Paz tem uma ditadura de 1 ano apenas, e ele é assassinado na estação de comboios, estação de trem, do Rocio, ali no centro de Lisboa, por um membro da maçonaria, o que acaba por piorar a situação, haja vista a ojeriza que esses setores conservadores têm da monarquia. E isso, entre o final da guerra e a saída de Portugal e o golpe de 1926, 28 de março de 1926, é um período de permanência de crise, mas, ao mesmo tempo, um período em que a direita vai se unificando. Durante todo o período da Primeira República, houve tentativas de golpe mais à esquerda ou menos à esquerda, mas sem capacidade de unificação, de unidade para dar continuação, para dar permanência ao regime que se instaurava. Isso acaba acontecendo em 1926, que é quando, então, você tem início a uma ditadura. Quando nós falamos que o Estado Novo português durou 48 anos, do ponto de vista... É claro que eu compreendo essa expressão, mas do ponto de vista legal, o regime do Estado Novo é posterior. Ele começa como uma ditadura militar. Em 1928, o Salazar, que era então era professor da Universidade de Coimbra de Economia, ele é chamado para ser ministro das Finanças. Ele já havia sido chamado em 1926. Em
Em 1928, ele aceita exigindo plenos poderes, com plenos poderes. E, a partir dali, ele adota uma política fiscal, uma política financeira de controle de gastos, que dá a ele um prestígio que permite que Portugal transite entre 1930 e 1933 para uma ditadura de tipo corporativo, como várias ditaduras que houve na Europa naquele período. E, voltando um pouquinho no tempo, eu queria saber um pouco mais sobre esse golpe de 26, no caso, quem eram os golpistas, os principais nomes, talvez, ou como eles legitimaram o golpe depois que ele aconteceu. Por um lado, havia um campo civil de direita, né, que vai se organizando e cria uma espécie de uma associação que se chama Cruzada Nacional Nuno Álvares Pereira, que é o que, vamos dizer assim, agrega toda a intelectualidade de direita portuguesa daquele período. Mas o fundamental, evidentemente, são os militares. E quando há o golpe, há dois campos diferenciados aqui, que vão se digladiar, e um desses campos sairá vitorioso, que é um campo liderado pelo Marechal Mendes Cabeçadas, que é a favor de um golpe preventivo que derrubaria o governo da República, mas permaneceria a República em moldes mais conservadores, não é? Mas ainda assim teria continuidade, um sistema eleitoral e etc. E, por outro lado, o campo do general Gomes da Costa, que defende uma ditadura de longo prazo. E é esse campo que sai vitorioso. Tanto que, quando tem o golpe, muita gente achava que aquele era mais um golpe que não duraria, ou que duraria pouco tempo, e depois a República voltaria. Quer dizer, aos poucos o regime vai se estabelecendo e vai aparando, vamos dizer assim, combatendo essas franjas, mesmo conservadoras, mas que defendiam um retorno em moldes mais moderados do regime republicano. E aí eu queria saber mais sobre o estabelecimento do Estado Novo e a consolidação do Salazar como essa figura central do poder político português, né? Pelo menos esse início do Estado Novo ali em 1933, né? Sim. O Salazar, como eu disse, ele recebe a pasta das finanças, adota uma política de controle de gastos muito severa, inclusive com controle de gastos sobre o conjunto dos ministérios, né? Tanto que ele é chamado de ditador das finanças antes de ser chamado ditador do regime. E isso dá a ele uma aura de importância cada vez maior, a ponto de, quando ele, em 1930, se torna presidente do Conselho de Ministros, ele é tão apoiado por uma certa inteligência, vamos dizer assim, por franjas da direita portuguesa, que provavelmente o intelectual mais importante de Portugal na época, e que vai depois ser o criador da política de propaganda do regime, que é o Antônio Ferro, faz uma longa entrevista com ele, que sai publicada e é distribuída em tudo quanto é repartição pública, bibliotecas, etc., que se chama Entrevistas com Salazar, que portanto, há uma série de movimentos, é isso que eu quero dizer, há uma série de movimentos que vão tornando o Salazar uma figura cada vez mais significativa para o regime, a ponto do regime dos militares, sob a presidência do Oscar Carmona, que era o presidente da República, permitir a transição para uma ditadura de tipo civil. Isso tem muito a ver, eu acho, com a cabeça do Salazar. Não é isso que eu falo de controle de gastos, etc. Salazar muitas vezes falou em entrevistas, em discursos, em textos, que as finanças de um país é como as finanças de uma casa. A gente não pode gastar mais do que arrecada, né? Quer dizer, então tem essa visão muito, muito conservadora, que é somada ao fato dele, Salazar, defender formalmente. Ele defende isso quando entra como professor da Universidade de Coimbra. Ele defende uma tese chamada Questão Cerealífera,
A Questão do Cereal, onde ele afirma que a vocação de Portugal é uma vocação agrária calcada na pequena propriedade agrícola, de caráter familiar, como se verificava no norte de Portugal, que é uma região tradicionalmente marcada pelo minifúndio, e defendia esse modelo, inclusive para outras regiões agrárias de Portugal, como Alentejo, onde predominava o latifúndio. É verdade que, como ele obteve, quando se tornou ditador, apoio dos agraristas do sul, do Alentejo, ele acabou não alterando a estrutura agrária do Alentejo como ele defendia na sua tese para a entrada na Universidade de Coimbra. Então, essa aura, essa mitificação em torno do Salazar, ela foi uma construção, né? Quer dizer, ela vai se tornando, ela é fruto de um discurso, fruto de uma narrativa que vai tornando aos poucos o Salazar uma figura tão importante, ou pelo menos equivalente à figura do presidente da República, né? Que vai ser sempre um militar. Durante o regime do Estado Novo Português, será sempre um militar o presidente da República. É o acordo com os militares. No militar, o presidente da República, que é o chefe de Estado, vira quer dizer, o responsável pelas salvaguardas tradicionais de um presidente da República, e o presidente do Conselho de Ministros que é o cargo de ditador propriamente dito, que será o Salazar, e a partir de 68, o Marcelo Caetano. Isso também é um elemento importante da presença dos militares, porque isso impediu a ascensão monárquica. Os monarquistas apoiaram, evidentemente, o golpe de 1926 e achavam que aquele golpe faria o país retornar a um sistema monárquico, coisa que acaba não acontecendo. O sistema se mantém, embora nós não... Como em Portugal a memória da República em Portugal é muito forte, nós não dizemos que o regime do Estado Novo é uma república, não é? Quer dizer, a gente fala a república por um lado, por outro lado a ditadura, mas, de qualquer maneira, é fato, o campo monárquico foi constrangido, dada a importância que os militares sempre tiveram, né? E mais, uma outra coisa que é importante nisso, quando se instaura a república, o Salazar cria um partido e dissolve todos os outros partidos. Esse partido se chama União Nacional. Portanto, ele não tem nem nome de partido, porque esse partido significa parte, um campo específico. Ideias ditadoras são muito, muito preocupadas com isso, né? Então, a União Nacional foi o partido que congregou campos políticos conservadores de direita, mas que tinham uma certa autonomia, monárquicos, católicos, que tinham seus próprios partidos e que vão deixar de ter com a criação da União Nacional, que é o partido único da ditadura portuguesa, né? E como é que se estruturava o funcionamento político do regime, especialmente no que diz respeito à concentração de poder, à ausência de partidos, à repressão da oposição, em particular essa repressão, né? Como é que funcionava? Bom, com relação à ausência de partidos, ela era um primado, porque o Salazar era formalmente um antiliberal. Ele achava que, como muitos na época, que o liberalismo era um sistema em decadência e que esse, como disse um intelectual romeno, Manuel Lesco, esse era o século do corporativismo. E o corporativismo pressupõe a recusa do sistema liberal, do sistema de partidos, do sistema de alternâncias de poder e etc. Então, há uma presença, quer dizer, há uma unidade em torno da União Nacional, ainda que é fato que a União Nacional portuguesa não tivesse a mesma força que outros partidos de regimes fascistas, nomeadamente o italiano, a Falange Espanhola. Salazar, embora tenha mantido um partido e um sistema eleitoral bicameral, né, quer dizer, havia a Assembleia Nacional, que seria uma Assembleia de Deputados, e uma Câmara Corporativa, que reunia, portanto, setores ligados às diversas áreas
áreas do trabalho da economia portuguesa. Por exemplo, ao contrário do fascismo italiano ou da falange espanhola, você não precisava ser filiado à União Nacional para ter cargo de ministro, ter cargo de confiança, etc. Então, isso dava a ela uma importância muito mais relativa do que em outros regimes ditatoriais. Uma das marcas da ditadura é, por um lado, a censura, né? Quer dizer, o regime tem um aparato de censura muito forte, inclusive com um controle sobre a cultura portuguesa. As letras de música entoadas na rádio tinham que passar pelo crivo da censura. Havia toda uma política, vamos dizer assim, de higienização dos espaços dedicados à música popular, não é? Ao fado, sobretudo, cujas letras são alteradas durante o regime do Estado Novo. O fado tinha, antes do Estado Novo, letras que a gente chamaria hoje de protesto, letras republicanas, letras socialistas, anarquistas. A partir dali, há uma padronização nesse aspecto, e há uma padronização, vamos dizer assim, uma certa higienização dos espaços onde se poderia cantar o fado e etc. E havia, aí sim, o sistema de repressão. É criada uma polícia política, que primeiro tem o nome de PVDE, Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, e que a partir de 1945 passa a se chamar PIDE, Polícia Internacional de Defesa do Estado, e que depois do Marcelo Caetano vai ter o nome de DGS, Divisão Geral de Segurança, mas todo mundo chamava de PIDE, ninguém deixou de chamar de PIDE, que era uma polícia política, com um aparato repressor de controle sobre a vida dos cidadãos e das cidadãs de Portugal muito forte. E, a partir da década de 50, essa polícia política vai também atuar no ultramar, nomeadamente nas duas colônias mais importantes, que são Angola e Moçambique, né? Então, o regime controlava, vamos dizer assim, a vida das pessoas de maneira muito forte, tanto pelo aparato pelo sistema de controle sobre o que era escrito ou sobre o que era dito, via censura, pela propaganda. Como eu disse, o Antônio Ferro, que fez as entrevistas com Salazar, será o criador do Secretariado Nacional de Propaganda, que é como se fosse o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda aqui do Estado Novo Brasileiro, que era dirigido pelo Lorival Fontes. Lá em Portugal se chamava Secretariado Nacional de Propaganda, que era o órgão que divulgava os feitos do regime, que fazia toda uma encenação de caráter nacionalista, toda uma propaganda da história de Portugal, dos valores de Portugal, e etc. Então, você tem a censura, você tem a propaganda e você tem a repressão, que é uma repressão contra, no primeiro momento, os anarquistas, que são logo dizimados, os comunistas, o Partido Comunista, que é fundado em 1921, que é criado em 1921 em Portugal, contra os socialistas e contra os republicanos, né? Quer dizer, portanto, contra a oposição de uma maneira geral, com graus maiores de violência contra determinados setores das classes populares, do operariado ou do campesinato, né? Há logo, porque o regime se institucionaliza, por exemplo, em 1933, e o governo decreta uma lei que determina, por exemplo, que os sindicatos livres existentes em Portugal à época deveriam, até o dia 31 de dezembro daquele ano de 1933, deveriam promover assembleias que enquadrariam o sindicato às normas corporativas do regime. Então, quando tem a virada do ano 33 para o ano 34, aqueles sindicatos que não tivessem feito assembleias, a maioria não fez. Alguns fizeram e recusaram, que eram sindicatos mais militantes, outros fizeram e apoiaram a adequação à nova legislação, e a maioria não fez, provavelmente por serem sindicatos muito desmobilizados, vamos dizer assim, né? E isso faz com que esses sindicatos mais combativos tentem uma greve geral no dia 28 de janeiro
de 34, que acaba sendo muito reprimida pelo regime. Então, logo, vamos dizer assim, no início formal, institucional do regime, simbolicamente há um combate contra os sindicatos que se opunham ao Salazar, que foi muito significativo para a história do regime e para a história do movimento operário português. Verão já tá começando a dar aquela diminuída, já tá aparecendo notícia de frente fria, então, né, troca de estação e frente fria que vem do nada, sempre acaba pegando a gente desprevenido. Então deixa eu te dar uma dica prática. Nós estamos nos últimos dias do mês do consumidor da Insider e o meu cupom HistóriaFM continua ativo. Ele dá 20% de desconto para novos clientes, 15% para quem já é recorrente e, somando com os descontos do site, você pode chegar a até 30% de desconto no total. É uma hora boa para pegar aquelas peças que funcionam tanto no calor quanto funcionam por baixo de casaco e etc, mantendo a temperatura do teu corpo regulado por baixo, né? E em vez de deixar para pensar nisso quando o frio já chegou, dá para se organizar agora, aproveitando os descontos maiores desse mês de março. Então usa meu link, tá aqui na descrição para aplicar o cupom automaticamente, ou na hora de fechar a compra, coloca História FM no campo do cupom que os descontos serão aplicados. Você já ajusta o guarda-roupa para a próxima estação e ainda ajuda o História FM a continuar no ar. Então, corre lá e aproveita o desconto e ajuda o História FM. Nós falamos até aqui de alguns pilares que sustentaram o Estado Novo, como as Forças Armadas, a repressão, censura e tal. Eu queria te perguntar um pouco sobre o papel da Igreja Católica no regime. Ela apoiou mais o governo Salazar, se existia alguma ruptura significativa ali dentro de pessoas que eram a favor e contra o regime. E assim, a gente precisa lembrar também, pro pessoal que tá ouvindo, né, que Portugal, claro, é um país que tem uma tradição católica muito forte, e é em Portugal que acontece, por exemplo, as ditas aparições de Fátima e tal. Então eu imagino que o governo salazarista deve ter tentado se apropriar, né, da religião para solidificar uma ideia de cultura comum, como governos desse tipo costumam fazer, né, de uma ideia de unidade fabricada, que todo mundo tem que estar dentro de uma caixinha e quem tá fora é dissidente. Então, como é que foi o papel da Igreja Católica ou a instrumentalização dela por parte do regime? A Igreja Católica, bom, em primeiro lugar, o Salazar vem dos meios católicos, né? E no primeiro momento do regime, esperava-se que o regime fosse um regime formalmente católico, confessional, né? Como foi o novo Estado espanhol, né? Esperava-se isso. Salazar, quando ele proíbe todos os partidos, ele proíbe também o Partido Católico, para criar um partido, como eu disse, a União Nacional, que unifica toda a direita portuguesa. Então, porque ele percebe que a criação de um regime exclusivamente católico poderia não unificar suficientemente a ditadura. Então, nesse sentido, ele é muito pragmático. A Igreja Católica, quando é instaurada a República, manda mensagens para os seus fiéis para obedecerem a nova ordem, para respeitarem as novas autoridades, etc. Aos poucos, na medida em que a República vai se tornando muito hostil contra a Igreja Católica, essa Igreja Católica vai gradativamente militar contra a Primeira República, né? É uma Igreja Católica muito conservadora e que, apesar, talvez, da frustração de alguns pelo fato da ditadura não ter se transformado numa ditadura formalmente católica, né? Ela apoia a ditadura, pelo menos durante os seus 20, 25 anos, seus primeiros 20, 25 anos. Isso eu estou contando desde a ascensão formal do Salazar. Poderia ser mais anos se a gente tivesse falado da ditadura. Ela apoia, ela é conservadora, quiçá reacionária. A aparição de Fátima, ela é um elemento importante na mobilização dessa cultura católica durante a Primeira República. Fátima seria meio que uma demonstração de que Portugal é um país essencialmente católico e há uma preocupação divina com relação aos rumos que Portugal estaria tomando, né? Então, e embora a Igreja Católica, embora o regime formalmente não fosse um regime católico na legislação,
população, a Igreja Católica serve como um aparato cultural pro regime fundamental, né? E que essas relações com Portugal vão se estabelecer, vão se formalizar, se institucionalizar, melhor dizendo, na Concordata de 1940 com a Igreja Católica, onde não é dito que Portugal é um Estado católico, mas é dito que a natureza da população portuguesa é católica, né? Então há um acordo no qual o casamento, o divórcio é proibido entre os casamentos no religioso. Você só poderia se divorciar se você fosse casado apenas no civil, o que era, sei lá, quiçá menos de 1% da população. Esse modelo de divórcio permanece até 1976, um pouco depois da Revolução dos Cravos, quando ele é aprovado formalmente, né? Quer dizer, e aí não tem mais esses constrangimentos. Justiça seja feita, a partir da década de 1950, no final da década de 1950, sobretudo, começa a surgir uma igreja católica, um campo católico, embora a maioria, repito, continue conservadora, continue salazarista, mas começa a haver um campo oposicionista à ditadura, entendeu? Quer dizer, e que começa com uma carta que o bispo do Porto envia para o Salazar em 1958, reclamando das condições de vida da população mais pobre daquela cidade, do norte de Portugal. O Salazar expulsa o bispo do Porto de Portugal, o que é um problema para o regime, porque nessas circunstâncias, como o bispo do Porto é nomeado pelo Papa, o Papa naturalmente se enfraqueceria se ele destituísse o bispo do Porto, haja vista que ele estava proibido de morar em Portugal, de modo que Portugal ficará de 58 a 68 sem o seu bispo. E apenas em 68, no consulado já do Marcelo Caetano, que é permitido o retorno do bispo do Porto para Portugal. Isso, portanto, foi uma atitude que foi desagradando setores católicos. Também é verdade, Euclides, que a década de 60 é uma década muito curiosa para Portugal, né? Desde o final dos anos 50, porque 58 tem a expulsão do bispo do Porto, tem a candidatura oposicionista do Humberto Delgado, então há uma mobilização um pouco diferente do regime, que faz o regime perceber que alguma coisa estava mudando. E estava mudando a revelia da sua vontade, mas também a revelia das suas condições. Essa mudança não poderia exatamente ser travada. Esse é que era o problema do regime agora. Porque Portugal, no final dos anos 50, entra para a EFTA, que é uma associação comercial, European Free Trade Association, né? Quer dizer, que não é a comunidade europeia, porque para entrar para a comunidade antiga CE, Portugal teria que se democratizar, porque a CE impunha limites políticos para quem quisesse aderir, mas é criada sob a liderança da Inglaterra, com os países nórdicos, uma associação que é apenas comercial. Portugal se moderniza muito na década de 60. Então, na medida que Portugal se moderniza muito na década de 1960, também vai surgindo uma burguesia, uma pequena burguesia, cada vez menos identificada com o regime e cada vez mais identificada com a Europa, cada vez menos identificada com as tropas comerciais com a África e cada vez mais identificada com trocas, com relações comerciais com a Europa. Nesse campo está a Igreja Católica, há católicos nesse sentido. E talvez aí dois exemplos máximos dos problemas que Portugal vai enfrentar com a Igreja Católica quando, em 73, há uma vigília pela paz na Capela do Rato. O Rato é um pequeno lugarzinho ali de Lisboa, um pequeno bairro dentro de Lisboa, e a capela é invadida pela polícia política e prende os que lá estavam participando, e quando também o Papa Paulo VI se reúne em audiência privada. Isso foi uma articulação da democracia cristã italiana, quando o Papa Paulo VI se reuniu com os líderes dos movimentos de libertação de Angola, de Moçambique e da Guiné, em audiência privada, o que causou
mal-estar tremendo em Lisboa. O Marcelo Caetano, que já era o presidente do Conselho, mandou retornar imediatamente a Lisboa o então embaixador de Portugal no Vaticano, enfim, chegar a anunciar a possibilidade de ruptura diplomática com o Vaticano, coisa que acaba não acontecendo, mas e essa igreja que faz oposição ao Estado Novo, ela tem um papel importante durante as guerras de libertação em África, porque ela formalmente se opõe à participação de Portugal na guerra. Esse campo mais à esquerda, ou pelo menos mais democrático. Ao contrário até de muitos opositores, como era o caso do Partido Comunista Português, opositores da ditadura, que defendiam a participação de Portugal na guerra como um motivo, como um meio de politização das Forças Armadas. Portanto, havia no campo de oposição à ditadura, então a Igreja Católica, ainda que um campo minoritário da Igreja Católica, ela tem um papel importante nesse momento. Salazar era muito amigo, desde o tempo de faculdade, daquele que veio a se tornar, durante a maior parte do regime, da história do regime, o cardeal primaz de Portugal, que é o cardeal Cerejeira. Então, havia também uma proximidade pessoal do principal líder do regime com a principal autoridade da Igreja Católica durante um tempo significativo. Então, isso é um elemento importante para entender o papel da Igreja Católica. Ainda que o Cerejeira desejasse que o regime fosse mais católico do que era, né? Uma conversa dele com Salazar, ele fala, o nosso regime, e o Salazar fala, o nosso não, porque o regime não é católico. A política, às vezes, exige pragmatismo que vai para além da nossa ideologia, né? Isso acontece no caso do Salazar, que, repito, era um quadro católico, pero construiu um regime com grande apoio da Igreja Católica, mas não formalmente católico. Eu queria pedir para você explicar um pouco melhor o funcionamento da PIDE, que você falou, né, da Polícia Política. Se você pudesse dar um pouco mais de detalhes. Eu pergunto isso porque quando se fala em polícia política, para a maioria das pessoas, eu acredito que venha uma imagem como, por exemplo, a Gestapo e tal, o tipo de coisa que nós vemos em filmes e séries e tal. Só que polícias políticas, elas vão ter as suas particularidades dependendo do país, do momento histórico. Então, se você pudesse falar um pouco mais sobre a atuação dela. Claro, a PIDE, ela é um órgão criado que responde diretamente ao Salazar, quando em tese, isso aconteceu também no caso do nazismo e no caso do fascismo, ela responde diretamente ao chefe, ao invés de, no caso de Portugal, dada a hierarquia do regime, ela em tese deveria responder primeiro ao ministro do interior do país, mas isso não acontece. Ela se remete diretamente, o chefe da PIDE, os chefes da PIDE, elas se reúnem diretamente com Salazar sem passar pelo crivo de qualquer outro ministro, o que demonstra uma importância muito grande, né? Por outro lado, quer dizer, como toda a polícia política, ela atua como repressora, né? Quer dizer, como um órgão repressor de vigilância sobre indivíduos ou instituições contrárias à ditadura, mas ela conta com um apoio cotidiano muito grande da população civil, né? Quer dizer, como todo regime político, o papel dos delatores ou o papel de pessoas que são simpáticas ao regime ou são constrangidas a delatar é um papel significativo. Ela não teria a eficiência que ela teve se ela não tivesse essa capilaridade, vamos usar um termo que se usa hoje em dia para entender isso. Além de, eventualmente, em vários momentos, ter agentes infiltrados dentro dos campos de oposição, né? Então, tudo isso faz com que ela... É claro que, para os padrões europeus, para os padrões da época, Portugal era um país muito mais atrasado do que a Alemanha, muito mais atrasado até do que a Itália. Mas a PIDE funcionava de maneira similar aos seus congêneres, né? Quer dizer, utilizando práticas de interrogação e tortura, práticas de observação e práticas de delação, como o conjunto das políticas, das polícias políticas faz, né?
E é nós pensarmos que quer as Forças Armadas, quer a Igreja, eram sustentáculos do regime. Nós sabemos que para Salazar edificar o Estado Novo, no início dos anos 30, ele teve que fazer um longo processo que passou pela subordinação das Forças Armadas. De que forma a educação e a propaganda oficial foram usadas para moldar valores, comportamentos, a ideia de nação durante o Estado Novo, né? Pensando aqui na construção de uma ideia de tradição, de uma identidade nacional baseada no ruralismo, no conservadorismo, na moral católica, enfim. A educação é fundamental, né? Aquela ideia republicana de uma escola laica, né, republicana, que era a menina dos olhos do republicanismo português, ela acaba, né, quer dizer, então você tem um regime em que, em primeiro lugar, o corpo docente é controlado, quer dizer, quando instaura a ditadura, vários professores republicanos são demitidos da função pública, então você entra para a função pública apenas se você for uma pessoa de confiança, né? Há uma alteração muito radical dos livros escolares, né, quer dizer, dos livros didáticos, sobretudo os livros de história, e embora o regime português, na minha opinião, ele tem uma questão aí, no caso da Igreja Católica, que é curiosa, porque é um regime que não é nem tão laico quanto foi a República, mas também não é um regime tão confessional quanto foi, como eu disse, a ditadura católica. Ele é um regime intermédio, porque a Igreja ajuda muito na constituição de um aparato educativo, inclusive com aulas de religião dentro das escolas. Inclusive, muitas vezes, a mesma professora que era professora de catequese era a professora das primeiras letras, entendeu? Então, a ditadura tinha essa capacidade de se empenhar muito na construção de um aparato educativo conservador, valorizador, da tradição católica portuguesa e, dois, do destino autônomo de Portugal. Portanto, Portugal estava destinado a ser uma nação independente, isso porque, apesar das relações nessa época simpáticas com a Espanha, o regime português ele sempre procurou afirmar esse aspecto da autonomia, até porque em vários momentos da história houve, vamos dizer assim, uma certa tentação anexionista por parte da Espanha. Então, havia uma amizade peninsular, mas havia também sempre o argumento do desiderato autônomo de Portugal, né? É isso que faz com que os portugueses, por exemplo, quando nós aqui no Brasil, nós nos referimos ao período de 1580 a 1640 como o período da União Ibérica. Todos nós aprendemos isso na escola. Portugal não vê isso como uma união, mas vê como uma usurpação por parte dos Filipes. Teria ocupado Portugal e essa ocupação, 1640, que é o retorno da autonomia de Portugal frente à Espanha, seria mais uma data comemorativa da história portuguesa. Então, esses marcos, né, a Batalha de Aljubarrota, onde Nuno Álvares Pereira que era o chefe militar da Guerra de Independência Portuguesa, teria visto Cristo, e Cristo teria dado lições para ele. 1640, que é a vitória contra a anexação à Espanha, todas essas são datas que vão ser incluídas como datas oficiais no calendário português. Então, como toda ditadura, né, quer dizer, aqui no Brasil, você sabe disso, a ditadura criou as cadeiras de moral e cívica, OSPB e EPB, né, Estudos de Problemas Brasileiros, como cadeiras formativas, né, como cadeiras doutrinadoras, vamos dizer assim, em substituição, aliás, à filosofia que era ministrada nas escolas públicas antes do golpe de 64. Então, e não é que nem que a filosofia aqui no Brasil fosse um estudo de uma filosofia crítica, não era isso, era uma coisa muito conservadora, mas o regime, as ditaduras, dentro do aparato escolar, elas precisam de um discurso formador, de um discurso doutrinador, e isso vai ser
criado em Portugal, ainda que a ditadura acabou permitindo a criação de escolas particulares, que foram escolas que tinham um sentido educativo mais laico, como é o caso do Colégio Moderno, cujo proprietário era o João Soares, que foi ministro da Educação na Primeira República e que era pai do Mário Soares, que foi a grande liderança civil da transição portuguesa, né? Mas, enfim, o grande aparato onde estudavam as crianças de uma maneira geral, o grande aparato das escolas públicas, etc., tinha essa função. E mais, na cabeça do Salazar, o direito à educação não era, vamos dizer assim, como nós entendemos, um direito universal. Para determinadas crianças de áreas mais populares, agrárias, etc., bastava saber ler e saber contar para exercer as suas funções práticas objetivas, né? Então, havia um receio muito grande esse boom, né, quer dizer, da educação como um valor universal e etc., foi sempre um problema para o Salazar, que temia uma saída exagerada das pessoas do campo, do meio rural, né? E aí eu queria te perguntar um pouco sobre a posição, o papel de Portugal na Segunda Guerra Mundial, né? Porque oficialmente Portugal é um país neutro, mas havia uma simpatia aí do governo Salazar em relação ao eixo e tudo mais. Então, o que a gente pode falar sobre isso? Portugal, de fato, ao contrário da Primeira Guerra Mundial, quando Portugal participou, Portugal formalmente não participa. E, por exemplo, Portugal tinha um minério, que era o wolfrâmio, que servia para criação, né, para fazer explosivos. Esse minério, no primeiro momento, Portugal vende para a Inglaterra e vende para a Alemanha, vende para quem compra. A Inglaterra é que vai pressionar Portugal, pressionar no sentido de impedir Portugal de vendê-lo para a Alemanha, que é o que Portugal acaba fazendo. De fato, havia setores pró-nazi, pró-nazismo, mas havia setores também favoráveis a uma autonomia em relação à guerra, uma neutralidade que acabou sendo uma neutralidade, como a gente diz em Portugal, uma neutralidade colaborante com o campo liberal, né? Quer dizer, com a Inglaterra, com os Estados Unidos, etc. Haja vista que Portugal acaba cedendo as bases militares dos Açores para serem utilizadas para reabastecimento de aviões, de porta-aviões, etc. Então, Portugal mantém uma postura de neutralidade com relações diplomáticas com os dois países e, sobretudo, a partir do momento em que ele percebe que os aliados vão vencer, ele acaba, vamos dizer assim, transformando, como eu disse, essa neutralidade numa neutralidade colaborante, numa neutralidade de apoio discreto ao campo aliado, né? Quer dizer, aquele é um período... Porque o regime também temeu muito o seu fim com a guerra e com a vitória, com o resultado da guerra, né? Então, Portugal, pelo menos, nisso a Espanha também, pelo menos desde 42, 43, vai tentando demonstrar que esse regime era um regime diferente dos regimes nazista e fascista, né? É bom lembrar que logo após a guerra é criado o MUD, né, Movimento de Unidade Democrática, que é um movimento das oposições que tem, nesse momento, esperança de que, derrubado o regime italiano, derrubado o regime alemão, que o país voltasse a ser uma democracia. Isso é uma preocupação para o Salazar, que vai tentando mediar. Por um lado, Salazar se incomodava muito com esse novo mundo que estava surgindo no pós-45, que é um mundo dominado por potências extra-europeias, ou a-europeias, né? Estados Unidos e a União Soviética, que na opinião dele não é Europa. Então, ele vê com muita preocupação, mas vai percebendo caminhos para sua sobrevivência. Talvez a grande consequência da guerra e da bipolaridade para Portugal tenha sido o empenho do regime em se manter, inclusive com ações que em outras circunstâncias provavelmente o regime não teria adotado, né? Como, por exemplo, a entrada na OTAN. Portugal é informado
de que vai se criar um bloco, vamos dizer assim, entre aspas, de defesa do Ocidente no Atlântico Norte, e Portugal se convida para participar. É como se você fosse informado que haverá uma festa na casa de alguém e você, vá, obrigado, eu também quero ir. Foi isso que aconteceu, mas que é uma medida cautelar de um regime que ainda não era reconhecido na ONU, por exemplo. É só em 55 que ele vai entrar para a ONU. Então, o surgimento de organismos internacionais faz com que Portugal olhe para cada um deles, inclusive a OTAN, com cuidado, calculando se entra ou se não entra, que horas entra, que horas não entra. Isso vai acontecer com o Plano Marshall. O primeiro exercício do Plano Marshall, Portugal não aceita. No segundo, Portugal aceita. No terceiro, já não aceita de novo, mas pronto, de qualquer maneira, a ditadura, como diz um historiador português, o Fernando Rosas, ela soube durar, ela soube se manter, apesar das circunstâncias em contrário. A ditadura salazarista, ela não foi violenta só dentro de Portugal, ela foi violenta nos espaços coloniais também, vide, por exemplo, o campo de concentração de Tarrafal, em Cabo Verde, que ficou conhecido como o Campo da Morte Lenta, e que hoje é um museu da repressão tanto contra os africanos das ex-colônias portuguesas, quanto contra portugueses dissidentes que eram mandados para lá, né? Eu queria entender como é que o Estado Novo lidou com o processo de descolonização na África, por que ele optou pela manutenção do Império Colonial a partir da década de 1960 e de como esse contexto colonial contribuiu para o desgaste interno do regime e o descontentamento dentro das próprias Forças Armadas, né? Eu acho que a sua pergunta é muito importante para entender o que foi o regime e para entender a relação do colonialismo com o regime. E aí tem uma questão, na minha opinião, importante ligada à tensão entre história e memória. Que hoje a oposição portuguesa ao regime, ela acusou muito a ditadura por causa, entre outras coisas, por causa da natureza colonial da sua ditadura. E embora também seja verdade que essa oposição ao salazarismo demorou muito a se afirmar contra o sistema colonial português. Primeira organização a se dizer contra o colonialismo e favorável à autodeterminação dos povos é o Partido Comunista, e mesmo assim apenas em 1957. Os socialistas só vão declarar defesa da autonomia, da independência, na década de 70. Então, para deixar claro aqui que o sistema colonial ele podia ter sido criticado pela oposição pelos métodos de gestão, pelo método de colonização, mas não era criticado pela colonização em si. Isso é um elemento que eu acho que é importante dizer. Quando tem a guerra, quando começa, a Primeira Guerra começa em 61, que é um ano trágico para Portugal, podemos falar sobre isso depois. Ela começa em 61 em Angola, e há até uma certa mobilização nacionalista. O Salazar vai à rádio com discurso para a África imediatamente, em força e etc., e há um certo apelo popular para a ida de portugueses para a África. O problema é que se esperava que a guerra durasse pouco, que ela se restringisse ao território angolano. No entanto, em 63 começa na Guiné, e em 64 começa em Moçambique, que são as 3 colônias onde há efetivamente luta armada, luta de libertação. E no interior das Forças Armadas vai havendo um desgaste muito grande, quer dizer, porque não é apenas uma guerra, mas é uma guerra em outro continente, na qual você tem que se deslocar, se afastar de sua família, portanto, se deslocar para outro território para lutar, vamos dizer assim, contra o inimigo. Então, é esse conjunto de oficiais de média e baixa patente, capitães, majores, sobretudo, que vai, aos poucos, se politizando. A gente sabe como um exército entra numa guerra, mas nunca sabe como ele sai. A história é repleta de exemplos nesse sentido. Então, aos poucos, o desgaste provocado gera descontentamento, e na década de 70 um problema muito grave, vamos dizer assim, que é a carência
permanência de militares para o comando, dadas as operações em 3 teatros de guerra. Então, Portugal adota uma medida de promoção do que eles chamam de milicianos, que são militares que não passaram pela escola militar, não tiveram toda a educação militar que os primeiros que foram para a África tiveram e que acabam sendo promovidos num período mais curto do que os que fizeram a escola militar tradicional. Então, isso gera uma crise, vamos dizer assim, um descontentamento corporativo que faz com que os militares comecem a se mobilizar e a defender. E aí vai desde militares, como foi o caso do general Spínola, que será depois o presidente da Junta de Salvação Nacional, o primeiro presidente, vamos dizer assim, do país pós-25 de abril. Do general Spínola, que defende uma solução moderada, né, a criação de uma federação lusa, mas com um grau de autonomia maior das colônias, até aqueles que defendiam a independência imediata. Né? Isso, no caso dos militares, mas pronto, vai crescendo no campo militar um sentimento forte de oposição. O regime, sob o Salazar e sob o Marcelo Caetano, apesar do Marcelo Caetano ter dito algumas vezes que era a favor, no futuro, de uma autonomia das colônias, etc., a política do regime se manteve mais ou menos a mesma durante um e outro período. E, portanto, manteve, no fundamental, uma postura de não negociação com os movimentos armados, que o regime chamava de movimentos terroristas, e de, portanto, enfrentamento até o fim, até o momento em que uma solução seria encontrada. Portugal chega a pedir à OTAN armamento, mas como a OTAN se restringe ao hemisfério norte, ela recusa. Portugal, então, pronto, vai tentando manter a sua guerra, tem um tipo próprio de guerra de baixo impacto que permite o regime se manter durante os 13 anos que foi de guerra anticolonial. Mas, no fundamental, a posição do regime vem do pós-guerra, vai se amadurecendo, na verdade, antes do início das guerras de libertação propriamente ditas. Porque em 1945, 46, começa a se afirmar o discurso da autodeterminação dos povos. Isso faz com que Portugal, em 1951, ele promova uma alteração constitucional no qual as colônias deixam de se chamar colônias e passam a ser chamadas de províncias ultramarinas. O que significaria, em tese, que o território português não é apenas aquele território europeu que nós conhecemos, que o território português se estende para outros continentes. O argumento de Portugal é que Portugal não é apenas um país europeu, mas é um país continental, pluricontinental e indivisível. Isso também vai ser ajudado, esse argumento de que Portugal é um país para além do espaço europeu, vai ser ajudado pelas formulações do sociólogo brasileiro Gilberto Freire, que é convidado exatamente em 1951 a fazer um périplo pela África. Ele viaja pela África portuguesa, Guiné, Moçambique, Angola, patrocinado pelo regime português, e onde ele defende a ideia de que o colonialismo português é um colonialismo positivo e mais brando que o colonialismo inglês ou francês ou holandês. Então, Gilberto Freire tem um papel fundamental, ainda que o Gilberto Freire também tenha criticado condições de trabalho em Angola e etc., que naturalmente o regime não divulgou. Mas no fundamental, nesse aspecto, Gilberto Freire foi um ideólogo do colonialismo português importante. Talvez nenhum intelectual português tenha tido tanta importância nesse aspecto quanto Gilberto Freire. O problema é que, a partir de 61, esse discurso lusotropicalista vai perdendo força. O próprio Gilberto Freire, que em 51, que antes escreve O Mundo que o Português Criou, Um Brasileiro em Terras Portuguesas, etc., tem vários livros nesse sentido. Ele, em 62, numa palestra que ele profere no Real Gabinete Português de Leitura, no Rio, ele defende a autonomia das colônias portuguesas. Claro que ele está pensando nesse aspecto
numa troca de hegemonia, né? No Brasil passar a hegemonizar a África, ao invés da África ser hegemonizada Portugal. Mas isso não deixa de ser significativo. E vai cair as medidas do Marcelo Caetano, do regime Marcelo Caetano, do governo Marcelo Caetano, mais para frente aí esse discurso cai por terra definitivamente, não é? Inclusive com documentações que mais recentemente foram encontradas que desmoralizariam qualquer argumento lusotropicalista. Viva Portugal! O dia 25 de abril é uma das datas cívicas mais importantes de Portugal, marcando a Revolução dos Cravos em 1974, quando o país derrubou o regime ditatorial do Estado Novo e inaugurou um período de democracia e prosperidade econômica e social. E eu queria saber como é que foi ali o contexto da morte do Salazar e a Revolução dos Cravos em 74, como é que foi esse processo e os impactos imediatos disso tudo no fim do Estado Novo e na redemocratização de Portugal? Bom, o Salazar ele não morre imediatamente, né? Quer dizer, ele, em 1968 ele senta, nós estamos a falar de agosto, período de férias em Portugal, que é o verão português, o verão na Europa, né? E ele senta numa cadeira quebrada, cai para trás, bate com a cabeça, ele é aconselhado aí ao médico, diz que não precisa, argumenta que não precisa, e logo depois ele tem um coágulo e vai piorando a situação, até que ele, pelo presidente da República, que era, como eu disse, um militar, o Américo Tomás, nesse momento é o Américo Tomás, e esse Américo Tomás destitui o Salazar e nomeia o Marcelo Caetano, Marcelo Caetano, que era um dos prováveis sucessores, né, indicar que poderiam suceder ao Salazar num futuro mais ou menos próximo, mais ou menos longínquo. O que é curioso é que isso não é dito para o Salazar. Salazar continua a vida toda até falecer, um ano e meio depois, em 70, ele continua a achar que é o primeiro-ministro. Eu não gosto dessa expressão primeiro-ministro, porque dá a impressão de um país da Europa Ocidental democrático, né, parlamentarista. Do presidente do Conselho, que é o Salazar. Ele continua achando que é. Até um momento, em 69, uma jornalista francesa consegue chegar até o Salazar e ele dá uma entrevista pensando que é o primeiro-ministro. Ela formula uma pergunta sobre o Marcelo Caetano e ele fala, ele é um bom menino e tal, não quer trabalhar comigo mais, mas eu respeito muito ele. E, enfim, para você sentir o grau de bizarrice, né, que foi aquele momento. Quando vem o governo a regime sob o Marcelo Caetano, há uma esperança de transição para a democracia entre determinados setores, tanto que se fala numa primavera marcelista, mas a primavera vira outono muito rápido. Quer dizer, Portugal, o que seria a primavera marcelista? Em primeiro lugar, o Marcelo Caetano permite o retorno, como eu já disse, a Portugal do Bispo do Porto e permite o retorno a Portugal, ele estava degredado em São Tomé e Príncipe, do Mário Soares. E ele convoca para as eleições de 1969 um campo de, vamos dizer assim, jovens na faixa dos 30 e poucos anos, quadros políticos, que vai ser chamada de ala liberal do regime. Francisco Sá Carneiro, Pinto Balsemão e outros, né, que são quadros que defendiam uma europeização maior do país e uma transição para a democracia, uma saída negociada para a guerra do ultramar. No entanto, o próprio Marcelo Caetano publica um livro chamado, quando ele assume, né, como presidente do Conselho, chamado Continuidade na Mudança, é mais ou menos assim o título, e vamos combinar que foi muito mais continuidade do que mudança, porque não há alteração naquilo que é fundamental, que é a natureza ditatorial do regime e o empenho
pela manutenção das colônias e, portanto, pela manutenção da guerra. Então, nesse aspecto, não há grandes alterações no governo Marcelo Caetano, embora muita gente diga, eu tenho uma opinião contrária, muita gente ache que o Marcelo Caetano era um liberal se comparado com Salazar e que a médio prazo ele faria de Portugal um país liberal, não é essa a minha opinião, mas ele acaba ou premido pelas circunstâncias ou premido pelos seus valores, ele acaba mantendo a política ultramarina portuguesa, apesar da crescente oposição, como eu te falei, a oposição dos católicos, né, que vai fazer a tal vigília pela paz, a oposição crescente do movimento estudantil, que desde o ano 62 tem momentos de mobilização muito grande e, consequentemente, o crescimento de uma oposição comunista ou do Partido Comunista ou de outras agremiações igualmente marxistas. Então, o país vai se isolando no cenário político internacional e nacional. Então, esse isolamento, essa tal ala liberal, depois nas eleições de 1973, ela vai ser retirada, porque ela já está na oposição. Portanto, esses quadros, né, Mota Amaral, Sá Carneiro, Pinto Balsemão, vão passar para a oposição à ditadura, e é nesse quadro que há uma tentativa, no dia 16 de março de 74, de golpe, uma tentativa de um regimento, que é o golpe das Caldas da Rainha, que acaba sendo derrotado, e o regime acha que ali teria morrido a conspiração militar. Então o governo é pego de surpresa quando, na virada do dia 24 para o dia 25 de abril, tem um golpe de Estado mais bem organizado que o golpe das Caldas da Rainha, e que derruba a ditadura. Quer dizer, quando derruba a ditadura, há uma simpatia internacional nos órgãos de imprensa muito grande, há um otimismo muito grande que depois resulta numa preocupação igualmente grande, haja vista o perigo de Portugal se tornar um país socialista, sobretudo durante a presidência, vai substituir o Spínola, do general Vasco Gonçalves, que era próximo do Partido Comunista Português. Então, se você olhar, por exemplo, a imprensa brasileira, ela é muito simpática a esses ventos modernizadores de transição e etc., e depois vai demonstrando alguma preocupação com o futuro do país. Mas isso é assim em toda revolução, todo golpe. Há forças contraditórias que estão unificadas em um determinado momento e podem não estar unificadas em outro momento, né? Quer dizer, mas a Revolução dos Cravos, porque eu acho que um aspecto importante dizer é o seguinte: a Revolução Portuguesa, ela é parte de um processo de transições para a democracia na Europa do Sul, inaugurada por Portugal e seguida pela Grécia e pela Espanha. Ao contrário desses dois últimos países que eu me referi, em Portugal, como diz o Antônio Costa Pinto, historiador português, há uma crise de Estado, porque há uma quebra na hierarquia das Forças Armadas, na medida que o golpe é um golpe de majores e de capitães, portanto, que dão um golpe à revelia de seus generais, de seus superiores e etc. E isso, embora o movimento das Forças Armadas, que é o organismo militar que conspira contra a ditadura, o movimento das Forças Armadas tenha sugerido à população permanecer em casa, a população vai à rua. Então, o golpe vira revolução muito rápido. E aí as dinâmicas vão sendo alteradas, ora com mais prudência, mais, vamos dizer assim, um perfil até mais conservador, quando está, por exemplo, sob a direção, o país sob a direção do general Spínola, ora com mais radicalismo e os processos de ocupação, né, de terras no Alentejo. Em 75, quando é o período do verão quente, que é o período mais radical da Revolução Portuguesa, o chefe da delegação da CIA em Londres, Cord Meyer, ele fala, olha, quando aconteceu o golpe em Portugal, os organismos de inteligência da Europa e dos Estados Unidos, a CIA inclusive, tinham saído para almoçar. Foi uma surpresa total, o que terá deixado, inclusive, o Kissinger muito incomodado com essa falta de visão dos órgãos de informação estadunidenses.
estadunidenses na Europa, mas na dinâmica da transição portuguesa, transição/revolução portuguesa, os Estados Unidos vão apoiar discretamente os campos políticos mais de centro-direita, centro-esquerda, contra as alternativas mais radicais, porque é um momento constrangedor para a comunidade, vamos dizer assim, política ocidental. Portugal pertence à OTAN, por exemplo, e tem um ministro comunista, ministro sem pasta, mas um ministro comunista, que é o Álvaro Cunhal, secretário-geral do Partido Comunista Português. Então, tudo isso, Portugal, inclusive, é retirado de algumas reuniões secretas da OTAN por causa dessa situação, que é uma situação difícil para o país, constrangedora, até que Portugal, mais ou menos, vai se estabilizando a partir da Constituição, porque há um calendário a ser obedecido e que é obedecido, né? O golpe em abril, dia 25, depois eleições em 75 e a aprovação da Constituição em 76, que torna Portugal um país ainda não pertencente à Europa, à comunidade europeia nesse sentido, né? Mas com uma tendência europeísta muito forte, que é exatamente o contrário daquilo que sempre pretendeu o Salazar. E qual a memória em torno dessa ditadura em Portugal? Existe saudosismo em relação a ela, como acontece aqui no Brasil com a ditadura, a última que a gente teve e tal? Como é que é isso? As memórias variam, né? Quer dizer, dependem muito das conjunturas, dos momentos e etc. Mas eu acho que há em Portugal, por exemplo, eu acho que há alguma memória, alguma simpatia, mas ela não é vamos dizer assim, uma memória mobilizadora, né? Há um partido, como você sabe, em Portugal de extrema-direita, que é o Chega, e embora a principal liderança do Chega, que é o André Ventura, ele tenha dito que Portugal precisava dos 3 Salazares, e etc., o projeto do Chega é muito diferente do projeto salazarista, entende? Então, eu acho que sociologicamente o mundo muda e, consequentemente, a direita também muda. Então, há alguma referência, eventualmente, mas não há uma mobilização para reviver, por exemplo, uma ditadura como foi a ditadura do Salazar. Eu acho o que não significa que Portugal não tenha problemas. Há uma direita hoje, talvez até do ponto de vista do reconhecimento popular, do ponto de vista da política de massa, muito mais forte do que era na época do Salazar, ou no imediato pós-25 de abril, onde ela se encontrava muito constrangida, né? Mas, dito isso, ela não é nenhuma cópia, nenhum empenho de cópia do salazarismo, na minha opinião. E, para terminar, eu queria te perguntar, que debates você acha que os professores que estão ouvindo esse programa podem fazer na sala de aula sobre esse assunto? Vários, né? Vários. Um deles, que eu acho que é muito importante, é pensar o regime do Marcelo Caetano, como eu disse, que é um regime que muitos dizem que é um regime de transição. Há até um livro importante publicado em Portugal que se chama A Transição Inacabada, que... Se é uma transição inacabada, é porque houve uma tentativa de transição, certo? E, na minha opinião, não houve. Na minha opinião, inclusive, o Marcelo Caetano estava à direita do Salazar. Então, não há nenhum empenho liberalizante no regime do Estado Novo. Mas eu sugeriria, então, pensar isso. Livros que pensam a transição e pensam a realidade portuguesa de uma maneira mais crítica. O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, recentemente eu digo, nós estamos em 26, isso que eu vou te falar deve ter ocorrido em 13, foram descobertos documentos na África do Sul que comprovam uma aliança militar de Portugal com a África do Sul e com a Rodésia, uma aliança chamada Alcora, que é um acrônimo, né, Aliança contra Rebeliões em África, que é uma aliança com regimes formalmente segregacionistas da África. Por isso que eu digo que a governação Marcelo Caetano, se isso viesse a público à época, teria desmoralizado qualquer discurso lusotropical do regime, porque o regime sempre disse que não havia qualquer hipótese de acordo com os regimes segregacionistas da África Austral, e houve. E há toda uma documentação e já há livros sobre isso. Então, isso serve um pouco para mostrar
mostrar como que as transições são difíceis de serem compreendidas, né? São difíceis de serem compreendidas e são muitas vezes mais complexas, dado um jogo que acaba se materializando em documentos, mas que são documentos que não são encontrados muito rapidamente, né? Então, esse é um elemento importante. Um outro é que eu acho que o regime do Estado Novo, ele permite a gente percebê-lo, pelo menos no seu início, durante o Salazar, como um regime da família dos fascismos. Eu, durante muito tempo, tive uma preocupação de encaixar o Estado Novo nos regimes fascistas ou não. Eu acho que hoje isso é uma discussão ingênua até, porque se a gente quiser que o regime seja exatamente igual ao fascismo, então só tem o caso italiano. Quer dizer, mas na década de 30, há vários regimes de natureza antiliberal, dentre os quais o Salazar é um deles. Então, a família do fascismo, ela não é uma cópia do fascismo original, do fascismo propriamente dito, né? Quer dizer, ela está para além disso. Então, esse é um tema que eu acho que é um tema interessante, como também essas relações de Portugal internacionais, né? Embora Portugal tenha entrado na ONU só em 55, acho que eu já falei disso, ele está sempre participando de agências internacionais, que é um elemento importante, estratégico, de estabilização da sua ditadura, né? Quer dizer, porque Portugal pertenceu a vários clubes, que eram clubes majoritariamente de países democráticos. Então, as relações internacionais, talvez as pessoas nem sempre percebam isso, elas têm um papel importante na preservação ou não preservação dos regimes. Então, essa surpresa que foi Portugal entrar para a OTAN, essa surpresa que foi para Portugal para entrar para a ONU, não foi exatamente uma surpresa, porque foi um acordo no Conselho de Segurança que permitiu a entrada de países de direita, Espanha e Portugal, e de países de esquerda, que eram os países do leste europeu que ainda não tinham entrado para a ONU. Mas ter entrado para a EFTA, por exemplo, tudo isso mostra um empenho da ditadura, ainda que com consequências para a própria ditadura. Como eu falei, o país se modernizou, né? E a modernização, o Fernando Brodel fala muito isso, né? Falava, né, que onde passam mercadorias, passam também ideias. Então o país vai mudando aos poucos vai mudando sociologicamente falando, à medida que as trocas comerciais vão ajudando a modernizar o país. Então, há vários temas que eu acho que, fora temas, para quem gosta dessas questões, sobre questões, por exemplo, de gênero, o papel da mulher, né, que é um papel que vai mudando ao longo da história da ditadura, né, quer dizer, vai sendo alterado, o papel da cultura, por exemplo, eu falei que o país vai mudando, vai surgindo uma classe média e etc., é essa mudança que permite o surgimento, que provoca o surgimento em meios universitários da chamada canção de balada, que é a canção que nós chamamos aqui de música de protesto, lá é chamada de canto de intervenção, mas que tem como figura principal Zeca Afonso, a Grândola Vila Morena, que é a canção dele, etc., mas há vários outros compositores nesse sentido. E o papel da Igreja Católica, eu acho que, sobre o papel da Igreja Católica, eu acho que há um trabalho muito importante de uma historiadora, a Rita Carvalho, sobre a concordata com a Igreja Católica, mas sobre essa relação com a Igreja da década de 50 em diante, eu acho que são temas que podem até ser pesquisados com mais cuidado e ainda tem pano para manga para serem trabalhados, entende? Em 25 de abril de 1974, esses jovens militares, com o apoio da população das grandes cidades, anunciaram a derrubada do governo, enquanto a população tomou as ruas, impedindo a resistência dos militares pró-regime.
Recomendações de leituras para quem ouviu a gente aqui até o final, que se interessou pelo assunto. Se você tivesse que recomendar um livro aí para quem vai começar, ou até no máximo 3, o que você recomenda? Olha, eu recomendo, em primeiro lugar, um livro que é bem genérico para quem não conhece Portugal, que é um livro chamado História de Portugal, organizado pelo Rui Ramos, pelo Nuno Gonçalo Monteiro e pelo Bernardo Pereira de Vasconcelos, que pega a história de Portugal da antiguidade até o 25 de abril. Então ele tem uma panorâmica muito, muito ampla que eu acho que vale a pena. Também tem um livro que é um livro aí mais sobre o período marcelista, período do Marcelo Caetano, que é um livro organizado pela Paula Borges dos Santos e pelo José Maria Brandão de Brito, chamado Os Anos 60 em Portugal, 2 pontos. 2 governações, diferentes políticas públicas, com ponto de interrogação no final. É uma pergunta, onde ela trata um pouco disso que eu falei, quer dizer, até que ponto os anos 60 foram anos de mudança ou não, e incluindo, mas não apenas, mas incluindo aqui a governação do Marcelo Caetano e comparando os últimos anos de Salazar com o período Caetano. E que defende uma ideia que eu acho interessante, que é a ideia de que há uma longa década de 1960, que vai de 1958, período, como eu disse, da candidatura oposicionista do general Humberto Delgado, até 1974, por isso o termo longa ditadura. E, se você me permite uma propaganda, há um livro que eu organizei com Antônio Costa Pinto, porque esses 2 estão publicados em Portugal, esses 2 que eu citei. Esse terceiro está publicado no Brasil pela Civilização Brasileira, que se chama O Corporativismo em Português, que, portanto, trata do regime português e do regime brasileiro, né? Quer dizer, são vários textos, são autores que tratam do Brasil, autores que tratam de Portugal, mas que foi publicado aqui no Brasil e foi publicado em Portugal também, mas que também procura dar uma panorâmica do que foi a ditadura sobretudo nesses seus primeiros anos, dos anos 30, né? Até o início da guerra, mais ou menos. Então, como você me pediu, 3, e são livros organizados porque o livro organizado, ele tem essa vantagem de oferecer uma panorâmica, entendeu? É um pouco por isso que eu estou sugerindo esses livros. Então é isso, gente. Francisco, você tem alguma consideração final? Não. Eu quero só agradecer, foi um prazer conversar com você e espero que as pessoas gostem do que nós conversamos aqui. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam de dar uma olhada na descrição desse episódio. Lá você encontra o link no meu Instagram, do nosso Apoia-se, da Insider, dos cursos online e todo o material disponível. Beleza? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.